só ajeitando a tela aqui para abrir a câmera. Desculpe o atraso aí de 2 minutinhos. Só pegando água ali. Aproveitando isso aqui, você já viu as imitações que um cara tá fazendo aí no Instagram? Ele tá fazendo muito sucesso dos professores, das professoras. Esqueci o nome dele. É um ator. Acho que ele é carioca, pelo sotaque. Vou ver se eu acho o link para botar aqui para vocês. Vocês sabem de quem eu tô falando. Tá viralizando aí, conseguindo muito patrocínio, né? Virou influenciador, tá fazendo disso profissão. Por sinal, de fato, muita coisa que tá coerente ali, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Agora, a qualquer momento, minha câmera vai abrir para vocês, se vocês já não estiverem vendo. Acho que eu sei quem é. Você lembra o nome dele, Stephanie? Eu não lembro aqui pra gente achar fácil no Instagram. Eu vou pegar aqui, mas eu sigo ele. Depois você bota aqui o link, por favor, só pra gente. É um menino que ele é. Antes ele fazia vídeo mostrando as cenas mais comuns dos filmes, aí depois agora ele Isso, faz de professor, não é? isso, Ele faz uns sketches, assim, tem muita coisa no meio, né? Mas tem dos professores também. Peraí, Sim, deixa eu só dar uma vou pegar arrumada aqui. nessa câmera aqui, que ela tá um pouquinho borrada. E deve ter melhorado, né? Pelo menos um pouquinho para vocês. É o Diego Cruz. Isso, é Que é isso aqui. mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É legal, ele faz uns sketches bem interessantes. E de professores, pelo menos para mim, bate muita coisa. Aí eu fico. É mais assim de ensino médio, né? Mas professor é professor, então muita coisa que bate ali. Gente, boa noite, tá? Para quem não cumprimentei aí, quem já está aqui, Emily, Letícia Dias, a Letícia Grazielli também. Matheus Moreira, Murilo Mendes e Stephanie. Boa noite para vocês. Aí, valeu, Stephanie, quer ver? Deixa eu ver se é ele mesmo. Mas eu acho que é esse nome mesmo. Isso, é esse cara aqui, Diego Cruz. É legal, né? Ele tem muitas. Aqui, ó, aquele professor jovial, não sei o quê. Tem muito de professor. É interessante. E ele aí já tem mais de 1,5 milhão de seguidores, né? Tá fazendo muito publicidade, né? Paga aqui. Então, não sei, acho que ele achou um rincão aí, né, para ganhar um dinheirinho. Conheço, sim, ele é meio famoso já, né? Ele tá com quase 5 milhões no TikTok. Nossa senhora, também faz muito de filmes antigos, sim, de adolescente, aquele de Sessão da Tarde, né? É legal, para quem não conhece. E é um caso, eu acho, de assessoria, né? Porque ele tá monetizando o negócio, né? Tá, por sinal, com sucesso, né? Gente, só desculpem o interlúdio aí, só que eu lembrei disso aqui. Se ele fosse fazer uns atualizando na pandemia, com certeza já ia ter muitos sketches, né? Deve ter muita coisa que é comum que vocês escutam, todos nós dizermos ou fazermos, né? No ensino remoto aqui. O mais provável é o microfone estar desligado. Aqui no cronograma, eu não mexi, a gente vai dar sequência, né? O assunto que a gente estava discutindo ontem, que é cultura, vamos tentar agora trazer conceitos, né, mais firmes e colocar algumas coisas que a gente vai explorar com mais cuidado, mais detalhamento nas aulas posteriores, né? Sobretudo nas próximas 3, né, que são muito centrais assim para a gente entender do que exatamente a gente está falando quando a gente fala
nesse termo cultura hoje, né? O livro do Roque de Barros Laraia, ele é muito bom, ele é ótimo para dar uma base para vocês, e ele é excelente porque ele é um clássico já, né, na literatura, tanto que é um livro antigo, né, eu acho que ele é do início da década de 90, 91, 88, ele é de 88. Então, tem coisas que são, né, centrais, fundamentais, ainda estão ali, mas para outras, né, a gente precisa de alguns textos mais atuais, e é isso que a gente vai discutir nas próximas aulas. Mas a gente ainda está, né, ainda nessa aula, a partir da próxima, a gente já parte para essas discussões mais específicas, mas a gente ainda está nesse momento mais basal, né, de entender conceitualmente do que é que a gente está falando aqui, né. E estava com o Moodle aberto aqui para mostrar para vocês, se vocês conseguirem abrir aí para a gente olhar juntos, eu mexi no Moodle para o texto da atividade da resenha ficar visível para vocês aqui. Vocês podem verificar? Alguém, por favor? Se vocês forem lá, entrar na sala da disciplina, semana 6, está lá, atividades, resenha direcionada de textos. Se você clicar, o questionário você ainda não consegue responder, mas o enunciado dele, né, inclusive mostrando qual vão ser as questões, já está disponível, né, pelo menos já é para estar visível. Se vocês puderem dar uma olhada lá e confirmar para mim depois, tá, a gente já fica... Tá visível, acabei de confirmar aqui. Mas Emily colocou aqui também, valeu, Murilo, ótimo. Então, se vocês estão vendo, excelente. Beleza, Matheus e Stephanie, ótimo, ótimo. Então, isso aqui já está aqui, tá? Fiquem à vontade, se vocês quiserem, né, ir adiantando esse trabalho aqui, até porque tem textos para ler, né, não só o que você vai escolher, mas também, né, o que vai servir de referência, que são os que a gente está trabalhando aí na disciplina. Mas aí para enviar, para colocar a resposta lá no ambiente, eu vou abrir no dia 7 e vocês vão poder mandar até o fim do dia 8, tá bom? De setembro. É isso, então. Já está disponível lá, fiquem à vontade. Se tiver qualquer problema nos links aqui depois, tá? Falem comigo que a gente vê o que está acontecendo. Alguém me perguntou, acho que foi Stephanie, se a gente ia colocar as gravações das aulas, né, como eu estava fazendo antes. Sim, tá? Eu estou seguindo essa recomendação aí da Fazan, então já colocando o mais rápido que eu posso, né, as gravações das aulas. Geralmente eu sempre faço isso no dia posterior, mas às vezes pode demorar um pouquinho mais, tá? Mas de novo eu estou tentando colocar o mais rápido que eu posso, certo? É isso, fechando aqui, voltando aqui para os links de hoje. Stephanie, tranquilo, massa. Aqui, nossa discussão, F. Eu tenho que sempre esqueço aqui de configurar esse negócio, colocar numa janela só, né? Para não virar uma zona. Só diminuir aqui um pouquinho a janela. Ajustar aqui para o maior tamanho possível. Beleza. Bom, como eu disse para vocês, né, como a gente estava conversando, né, na aula anterior e também, né, quando eu fiz essa introdução mais geral do nosso assunto, a gente está tratando aqui do conceito de cultura na visão de um cara, esse Roque de Barros Laraia, que é antropólogo, tá? Então ele não é filósofo e o trabalho dele é estudar cultura, né? O antropólogo faz exatamente isso. Mas o sociólogo não faz isso? Também, em alguma medida, né? E alguns vão, inclusive, tem uma disputa aí de áreas, né? Entre sociologia e antropologia. Mas o antropólogo, por excelência, ele estuda cultura. O sociólogo, ele pode estudar partes específicas, né? Então, às vezes, ele vai ser um sociólogo focado em políticas públicas, né? Embora antropólogos também tenham uma linha de análise, né? Quando eles vão definir uma linha de pesquisa mais específica, né, no corpo da formação individual de cada um, eles tratam de cultura num sentido mais amplo. E é justamente por isso, né, vocês devem ter visto, né, para quem conseguiu dar uma lida no texto,
que ele traz referência de um monte de áreas diferentes, né? De pessoas que são de vertentes diferentes, né? Mas que a gente consegue tirar dela, fazer uma espécie de síntese, né? Para chegar num ponto comum, né? Talvez, de conseguir explicar exatamente o que é que a gente entende, né? Por cultura. Então, aqui, e aí eu já vou fazer uma ressalva, tá? Eu vou evitar entrar em algumas discussões que eu acho que tornariam a nossa conversa aqui desnecessariamente complicada, no sentido de que eu ia ensinar para vocês, né? Eu ia discutir com vocês termos, tá? E não o sentido deles. Tá? Então a gente ia ficar discutindo aqui o que é signo, significante, significado, secundidade, terceiridade, coisas da semiologia, da semiótica, que eu acho que não tem muito sentido para a gente. Primeiro porque a gente não está numa matéria de teoria da imagem, né? Não é isso, não é essa disciplina aqui. E a gente está fazendo uma exploração que é mais a da expressão das coisas que a gente está discutindo aqui. Então não é discutir cultura por discutir, né? Não é para saber falar certo, né? Não é só isso, né? É isso também, mas o que mais interessa a gente é ver em situações concretas como é que a gente pode tomar cuidado para não ferir identidades, existências, né? Maneiras de expressão, práticas, enfim. E se posicionar melhor, né? Como profissional, independente do ramo que a carreira de vocês for, do rumo, né? Que a carreira de vocês for tomar aí dentro do jornalismo ou do comunicação, pensando num espectro maior. Então, logo de cara, assim, né, já que a gente já fez um pouco desse debate na aula passada, tentando fazer uma síntese, tá, do que o Laraia coloca, do que alguns autores que ele cita e outros que eu trouxe também para discussão, que a gente vai ver eles mais à frente, né, o Clifford Geertz, o James Carey, o Marc Auger, né, os últimos dois são franceses, né, o Carey é inglês, o Geertz eu acho que é estadunidense, e o Laraia é brasileiro. Então são perspectivas de lugares diferentes, de linhas de formações diferentes, mas todas elas apontam, né, parece seguro colocar, que todas elas vão dizer que cultura, vão concordar que cultura é um sistema de símbolos e significados criados e utilizados especificamente por uma comunidade de humanos, certo? E aí essas duas palavras aqui são centrais, né? Primeiro a coisa do símbolo e depois a coisa da comunidade, né? Porque quando a gente fala de comunidade, imediatamente a gente pensa num local inscrito, né? Fechado num espaço, assim, uma tribo, por exemplo, né? E não é exatamente isso, porque a cultura ela não, como a gente viu na aula anterior, ela não se delimita por um espaço, né? Ela não está limitada a uma fronteira, né? Física, geográfica. Não tem muito sentido a gente pensar assim. Tanto é que você, brasileiro, com seus 20 e poucos anos, jovens, vocês, né? Muito mais do que eu, que já têm uma formação sólida, né? São adultos, né? São pessoas adultas. Se resolverem sair daqui e ir para Zurique, né, Zurique fica na Suíça, é isso, né? Zurique, Suíça. Lá na Suíça mesmo. Suíça, né? Se decidirem ir para Zurique, né, ou para Berlim, na Alemanha, ou em qualquer outro lugar do planeta Terra, vocês continuarão sendo brasileiros, né? Ainda que, vivendo lá pelos próximos 20 anos, né, vocês consigam incorporar hábitos de consumo, religiosos, de práticas cotidianas, enfim, do local no qual vocês estão convivendo. Provavelmente um dos primeiros hábitos que vocês vão incorporar, ou um dos primeiros conjuntos de símbolos que vocês vão se ver obrigados a aprender é qual? A língua, não é? Vai ser muito difícil morar na Alemanha sem saber nada de alemão. Né? Você pode ir para lá nessa situação, mas inevitavelmente você vai acabar aprendendo, mesmo que você não queira, alguma coisa de alemão. Não é?
Porque a prática da convivência, não é? O compartilhamento, a utilização, vejam na definição aqui, a utilização constante, cotidiana, desses símbolos que compõem esse código chamado língua alemã, vão permitir que você incorpore isso, né? Que você se torne um membro dessa comunidade chamada Alemanha, ou, no mínimo, cidadãos de Berlim, né, que vai ser a cidade onde você vai morar. E isso demonstra claramente que a cultura ela não é determinada geograficamente, né, e nem biologicamente. Não é porque você nasceu brasileiro, perdão, não é porque você nasceu no Brasil, nessa terra aqui, né, ou que seus pais eram brasileiros, que necessariamente você vai herdar deles costumes que eles praticavam antes. Tanto é assim que, independente de você estar no mesmo lugar, sendo criado por pessoas que compartilham com você o mesmo espaço, os mesmos costumes, vivem sob as mesmas leis, você e seus pais, tá? Ou você e os responsáveis, os seus tutores mais imediatos, tá? Que você coloca aí no lugar dos pais, você e eles, esses dois grupos, têm diferenças de costumes. Essa diferença que a gente chama geracional. Por que isso? Então é a cultura completamente diferente. A da Emily e a dos pais dela. Né? São coisas, são culturas diferentes. Não, claro que não. Né? Há diferenças geracionais. Mas é muito daí a eu dizer que a cultura da Emily é uma e a dos pais dela é outra completamente diferente, complicado. Não é? Complicado. Também não posso dizer que ela é absolutamente igual, né? Mas que eles compartilham alguma coisa, porque há um senso de comunidade entre Emily e a família dela que vai dizer que, olha, esse grupo aqui vive mais ou menos sobre o mesmo conjunto de símbolos que guiam as relações entre eles. O conceito de certo ou errado, de falso ou verdadeiro, daquilo que tem valor e daquilo que não tem valor, ou que tem valor positivo ou negativo, é mais ou menos compartilhado entre eles, ainda que eventualmente existam divergências muito fortes. Né? Agora a gente está vivendo, por exemplo, um momento de polarização muito grande em termos de política, né? Por antecipação das eleições do ano que vem. Né? Na verdade, é como se a gente tivesse eleições desde 2018 para cá. Né? E os grupos, né, não só aqueles que estão na situação do governo, mas os da oposição também, têm contribuído para isso, né? É como se a gente estivesse num momento de eleição constante, né? E aí isso cria inimizades, né? Às vezes as pessoas deixam de se falar por causa disso. O que é muito doido, já que a gente está falando de uma situação que é absolutamente transitória, né? Mandatos acabam, né? Ainda que se estendam, sei lá, por mais 4 anos, né? Se a gente ainda estiver na democracia, sob a Constituição, bom, o mandato acaba, né? Então, bom, nada dura para sempre, né? Numa democracia. Então, tentando, né, colocar aqui, fazer essa composição, só reforçando isso a que a gente chama de cultura, não tem essa determinação geográfica nem biológica. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que o texto do Laraia não trata muito, mas que a gente vai, né, tratar ao longo do semestre de maneira mais detalhada, é que cultura não tem determinação tecnológica. Isso é muito importante, que a gente tenha isso centrado, não é? Porque a gente tem esse costume ainda da década de 80, né, que a gente foi meio que passando, né? E o jornalismo tem um pouco de culpa nisso também, né? Porque ele continuou a empurrar essa crença, né? Esse mito para frente, de que quando você institui uma tecnologia num lugar, né? Puf, mágica, mudou tudo. Né? Essa crença, por exemplo, de que se você levar a internet até de fibra ótica, ou 4G, ou 5G, que seja, a toda a região da Amazônia, você vai levar desenvolvimento àquela região. Não, a única coisa que você vai levar até lá é sinal de 4G ou 5G. Mas o que vai ser feito com esse sinal? Ou como as pessoas vão se apropriar dessa tecnologia? Isso não está delimitado, isso não está determinado previamente, a priori, certo? Não tem como eu dizer isso. Né? Já que eu vou levar 4G para lá, as pessoas vão ficar mais inteligentes, mais cultas, mais...
Não tem sentido uma coisa dessa, certo? Não faz nenhum sentido isso. Mas a gente continua a achar assim desde tempos imemoriais, né? Eu acho que para quem fez, né, a história da imprensa comigo, acho que a gente deve ter discutido isso, né? Por exemplo, se a gente pensar na coisa, é uma conversa que existe desde sempre, né? Que permeia aí a história das redes, né? Se a gente pensar na ferrovia, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, né? Aqueles filmes de Bang Bang, né? E aqui, já que a gente está falando de cultura, era um choque, né? Era o americano que estava chegando numa terra, né, que não era dele, né, que já estava habitada por alguém, os povos indígenas, né, e aí estavam chegando para lá para buscar alguma coisa, na maior parte das vezes, ouro. Em algumas outras partes, terra, para poder criar seu pedaço de coisa, né, e poder sobreviver. Porque isso, existia uma política naquele momento muito parecida com a que a gente ia aplicar aqui no Brasil, né, muito tempo depois, a marcha para o oeste, que era de tentar colonizar o oeste do país, né, já que tudo se concentrou muito na costa, né. E aí o governo começou a dar títulos de terras. Era literalmente o cara correndo com um cavalo e uma bandeira na mão, aí ele fincava a bandeira no chão e falava, isso aqui é meu, né? E o governo realmente estava colocando, facilitando muito a entrega de títulos de posse de terras. Então bastava que o cara ocupasse a terra para que a terra fosse dele, porque, né, segundo o governo daquela época, não tinha ninguém morando ali, mas tinha indígenas, né? E esse choque, né, essa ideia de levar, né, as pessoas para lá, vinha acompanhada dessa coisa do determinismo tecnológico. Se eu levar ferrovias, telégrafo, né, mais tarde um pouco, o telefone, serviços de correios, o que é tudo isso? Redes de comunicação, certo? Para esse lugar que é desolado, que tem coitadinhos dos indígenas, né, povos bárbaros, né, que não sabem as maravilhas da civilização moderna, se eu levar tudo isso para lá, eu vou gerar desenvolvimento naquela região, né? Eu vou integrar os indígenas a essa cultura que é tida como mais desenvolvida, né? E isso é muito sem sentido, a gente vai ver algumas razões disso, né? E parte delas estão sendo explicadas aqui agora, né? Não é que a gente está falando de coisas melhores ou piores, mas de símbolos diferentes, né? Comunidades diferentes, que se organizam por símbolos diferentes, por significados diferentes. Então, o que tem valor para esse pessoal que estava chegando nessas terras era uma coisa, mas o que tem valor para quem já estava ali era outra. Então, o campo que o sujeito que chegava no cavalo fincava a terra e falava, agora eu vou plantar batata aqui, né? O indígena falava, meu Deus do céu, você não pode plantar nada aí não, você não pode revirar essa terra, porque é onde eu enterro os meus mortos. Você está tentando plantar num lugar que é meu cemitério, né? Para o sujeito colono que estava chegando ali, né, do leste, né, que vindo do leste, aquilo era terra arável, inclusive muito fértil, provavelmente porque tinha os corpos ali, né, que estavam melhorando o lugar. Agora, para o índio, não, pelo amor de Deus, aquilo é solo sagrado, né, é um cemitério. Né. E aí é muito fácil a gente fazer esse exercício quando a gente exercita uma palavra que vai aparecer várias vezes aqui durante essa disciplina, que é alteridade. É o exercício de se colocar no lugar do outro, ou de ver o outro, certo? No sentido de, imagine que alguém fizesse isso aqui, certo? Chegar ali no cemitério e falar, não, ó, vou passar uma patrola aqui, vou tirar essas pedras aqui, não sei por que tem esse tanto de pedra aqui, essas coisas, tirar tudo isso daqui, e usar esse solo aqui que eu detectei, fiz uma análise química, ele é muito fértil, então vou usar aqui para plantar. Imagine o absurdo, a loucura, não é, que seria se um sujeito, né, ateu, por exemplo, chegasse ali e passasse, não, eu comprei o cemitério, é meu agora, comprei, não importa, né? Tirar tudo daqui, passar a patrola, desligar, destruir tudo, e vou usar essa terra para arar, plantar coisas nela. Né? Então é exatamente isso que estava acontecendo, né, nesse outro tempo e espaço, né? Mas que tem situações muito análogas às coisas da contemporaneidade, né? E justamente por isso, né, por a gente não, ao mesmo tempo, né, que esse tipo de coisa não é exatamente imposta, né, a cultura também é mutável, flexível, transferível, né?
é o que o Roque de Barros Laraia chama de um sistema adaptativo, né? E ela precisa ser assim, porque à medida que a gente vai tendo novos fenômenos ou contato com outras culturas, é natural que a gente tenha questionamentos, conflitos, diligências, coisas que precisam ser resolvidas de alguma forma, né? Ou esquecendo o que eu tinha antes, né? E substituindo por alguma coisa nova, ou incorporando algo, não é, que não tinha antes aqui, e que vai mudar o que já tinha antes, né? Ou que vai ter uma nova maneira de expressar o que eu já tinha antes. Então a gente tem, né, enfim, dezenas de exemplos sobre isso. E aí, nesse assunto aqui, a gente vai, né, ter, eu acho que umas 2 aulas para tratar especificamente disso, que é de apropriação, né? Isso dá muito o que falar. Apropriação cultural, né? Vocês devem ter acompanhado, né? Volta e meia esse assunto volta à tona, né? As pessoas que usavam turbantes, lembram dessa polêmica aí? Umas blogueiras, né, brancas, né, começaram a usar turbante, começou a ficar meio que uma moda, assim, né, rápida, eu acho que foi nos idos ali de 2017 ou 18, começaram a usar turbante, não, a tendência agora, turbante, não sei o quê, aí o movimento negro caiu matando em cima, falando, mas isso é apropriação cultural, vocês estão pegando uma coisa que tem um significado pra gente, e usando como se fosse uma peça meramente de adorno, não é? E isso já vai ser o assunto, né, da próxima aula, que é o fato de isso poder ser vendido, né? Quando a gente vende cultura, ela ainda é cultura? Né? Ou aquela cultura que é feita para ser vendida, ela é cultura? Sendo que tem gente que ela produz, não é? Significado, símbolo, né? Ela forma comunidades, mas ela é uma coisa vendida, né? E eu só vou fazer parte dessa comunidade se eu adquirir aquele negócio. Então isso é complicado, né? E é uma discussão que a gente vai ter mais à frente. Mas quando a gente está tratando disso, naturalmente a gente está falando de expressão de indumentária, de roupa, de adornos, não é? De celebrações, de maneiras como a gente exporta determinados ou constrói determinados objetos, né? Ou cenografias, de celebrações que a gente faz, que do mesmo objeto que pode ter significados completamente diferentes, a depender do contexto onde você está tratando alguma coisa, não é? A música, não é? Claro, instrumentação. Talvez, inclusive, alguns antropólogos vão colocar que essa é uma. Talvez não, né? Essa é uma manifestação anterior, inclusive, à da escrita, né? Em termos de manifestação cultural. Artesanato, que é ainda mais antiga, né? E existe em basicamente todas as culturas em que a gente consiga ter documentado, ter algum estudo antropológico sobre elas. Então, para além disso, né, para a gente conseguir chegar numa definição mais clara aí do que seja, em termos de símbolo, o que é que a gente entende como sendo isso, né? Um símbolo é uma peça de mediação, tá? E por isso ele é comunicação entre um elemento e o seu significado. Por exemplo, o que é que significa isso aqui? Certo? Alguém poderia me dizer isso que está aqui na tela? Né? Alguém? É uma letra em mandarim? Mandarim quase? Não, não é em mandarim. Né? Japonês? É um kanji, sim. Né? Tá na linha da descrição do que eles usam para produzir o japonês. Tenho certeza que se eu colocasse alguma coisa do coreano aqui, a Emily conseguiria dizer o que é, né? Mas eu peguei intencionalmente, tá? Para você, cantonês. Quase, né? Mas eu peguei intencionalmente porque eu acho que você ia acertar, aí eu ia ficar sem graça, ia falar, ela já sabia, né? Ia estragar aqui a metáfora, né? Alguém sabe me dizer, vocês conseguem dizer o que é, né? É um elemento, é um ícone, é uma grafia, não é? Um símbolo, certo? Que quer dizer alguma coisa, e esse dizer alguma coisa é o significado. Qual é o significado disso aqui? Desse símbolo, certo? Alguém? Ele pode ser traduzido em uma palavra, tá? De maneira grosseira, assim, né? Pô, voltando aqui, senão vocês não vão nem conseguir, né? Chute, gente, pode chutar, né? O pessoal tem
Aí realmente não é para o japonês, né? No mandarim. O Confúcio, né, que é chinês, tá? Só fazendo aqui o parênteses, o Confúcio, que é chinês, ele dizia que a atividade, né, de caligrafia, de produzir um texto em mandarim, ele não era só um exercício filosófico por conta do que você podia dizer com as letras, mas da expressão que carregava cada linha dos desenhos que formavam, não é, a expressão do mandarim. Então, nesse sentido, tinha uma produção que era não só de sentido literal, mas era, mesmo que não fosse um poema, um conto, alguma coisa nesse sentido, mesmo que fosse uma lei, por exemplo, era em essência, arte, certo? Porque ela, além do sentido, né, de escrita, ele tem um sentido gráfico, de apreciação, de contemplação mesmo, né? Só voltando aqui. Amor, não acredito. Né? Sim, amor, não é? Mas o que é que poderia... Aí, tem uma coisa, né? A Amy tem uma fluência aí nessa coisa, né? Das línguas orientais. Eu sabia que eu ia me dar mal, né? Escolher aqui. Mas olha, o que me garante, né? O que garante para vocês que eu estou dizendo a verdade quando eu digo que o significado dessa iconografia que está aqui na tela é amor e não a dessa palavra que está logo abaixo, que está em outra língua, por sinal, que é o inglês, né? Hate. O que é que garante para vocês? Como que é a pergunta? O que garante que o sentido dessa iconografia aqui na tela, do japonês, o sentido dela é amor e não hate, do inglês? Garante você vê, uai. O que garante, né? Eu estou dizendo isso, mas o que é que garante para vocês? Como é que vocês vão ter certeza disso? Para gente que não sabe Isso. o que significa, nada. Nada garante. E o que poderia garantir? Se a gente aprendesse a língua, né, de fato. Sim, certo. Mas aí, mesmo assim, né, talvez, vamos supor que você tivesse feito um semestre, tá, de japonês. E talvez o máximo que eles te ensinassem ali fossem os números, ou vogais, alguma coisa nesse sentido. Embora, né, eles tenham uma maneira de representação totalmente diferente da nossa. Mas o que te daria certeza absoluta disso seria colocar a convivência disso em contexto. É a prática, é o exercício cotidiano, é a produção e a utilização disso em uma comunidade que faz com que você aprenda uma língua. Quer ver o exemplo mais claro disso? Eu não sei se alguém de vocês já passou por isso, mas fazer um curso de línguas e depois não exercitar, certo? Não ler mais nada sobre isso, não ver filme naquela língua e tudo. Você esquece esse ano. Não consegue mais, não lembra. Porque o símbolo, aprender o significado de um símbolo, certo? Do código, da língua, é prática cotidiana. É por isso que tem aquele aplicativo, acho que todo mundo conhece, o Duolingo, né, da corujinha verde, que quando você vai fazer um idioma, ele coloca lá para você configurar umas metas diárias, né? Que é justamente isso, para colocar você em convivência cotidiana com aquele conjunto de símbolos que tem significados que para você até então não são apreensíveis, né? E só vão ser se você passar a utilizá-los, né, como parte do seu cotidiano. A cultura é produzida, mas também vivida, né? Nesse sentido, é por isso que você não pode dizer que é um pouco japonês se você fizer um curso de japonês, certo? Porque você fez o curso, então você leu, não é? Ou introjetou parte dos significados, mas você não utiliza eles, você não vivencia eles. Isso é muito diferente de quando você vai para o lugar, não é? Porque você é obrigado a lidar com esses códigos, com esses símbolos, não é? E tirar deles algum tipo de convivência imediata, certo? Sim, exatamente. Você fica com aquilo, né? Sem as palavras fáceis esquece, né? Isso é verdade. O símbolo garante. Em certo sentido, sim, mas veja que para o símbolo, né? Esse negócio que está aqui na tela,
garantir que eu estou falando amor, eu tenho que saber o que ele significa. E esse saber, esse aprendizado, é o que a gente está colocando aqui. Ele tem que ser exercitado. É por isso que o próprio ato de aprender, né, no sentido do o conhecimento científico, por exemplo, que é o que a gente tenta passar para vocês na faculdade, né? Quando a pessoa diz, fulano é muito culto, né? Culto, né, que vem de cultura, é porque tem relação com a questão do aprendizado, é porque ele vive, né? Quando a gente fala que tal pessoa é culto, ou fulano é cult, né? É porque ele vive o que ele está aprendendo, ou pelo menos aparenta, né? Já que o cult às vezes pode ter um rótulo pejorativo, né? Fulano é muito cult, né? Muito alternativo, hipster, né? Que é um pouco as palavras que aparecem por aí. O que significa esse negócio que está aqui na tela, né? Esse símbolo? Do luto? Luto, certo? Mateus, né, que falou. Outra questão é que se você não convive com pessoas que falam a língua, dificilmente você vai falar como as pessoas do local falam. Sim, saber a gramática é diferente do dia a dia. Exatamente. A gente está falando de língua, mas língua e gramática, né? Gramática, quando esse sufixo ática tem a ver com lei, tá? Matemática, as leis que regem o universo, né? Gramática, as leis que regem a língua, a linguagem, não é? A produção do sentido com a fala. Então, gramática, né, é lei da língua. Mas se você sabe as leis da Alemanha, não é? Isso não quer dizer que quando você chegar lá, você vai conseguir respeitá-las todas, mesmo que você tenha decorado a Constituição alemã, certo? Porque a sua cultura brasileira de introjetar as coisas, não é? Às vezes, quando você vai chegar lá no momento, a maneira como você vai lidar com o transporte público, ou com o comércio varejista, ou na própria maneira de lidar com as pessoas no dia a dia, se ela não é vivenciada, quando a lei ela não é vivenciada, vivida, certo? É difícil você fazer disso parte de você. É difícil você se colocar como parte dessa comunidade, certo? É um pouco no sentido que a Emily está falando aqui, né? A lei, né, ela só ela só te coloca como parte de uma comunidade quando você a respeita. Né? É por isso que quando a gente, né, estou falando aqui, vocês devem achar que eu sou naturista, né? É a terceira vez que eu vou falar aqui de andar pelado na rua. Mas é por isso que quando a gente vê uma pessoa sem roupas na rua, né, a gente, esse sujeito que está andando sem roupas na rua, ele sabe que a lei proíbe você de andar nu nas ruas de Goiânia. Existe uma lei que impede que você faça isso. Mas o fato dele conhecer a lei não faz dele um praticante, certo? E coloca ele imediatamente à parte dessa comunidade. Se você vê uma pessoa sem roupa andando na rua, o que é que você logo fala para alguém que está do seu lado? Nossa, tá, coitado, deve ser doente, né? Deve estar drogado, deve estar bêbado, deve estar... A pessoa não está num estado natural, né? Ou de perfeitamente são, porque ela não está praticando, vivenciando as leis que vão colocá-la como parte daquela comunidade. Né? Então, cultura é, sobretudo, prática, né? Não é apenas saber, não é apenas conhecimento, mas ela depende de um conhecimento, de uma prática prévia, de um conhecimento, do ensinamento prévio, certo? Para poder se transformar em prática. Tudo bem? Voltando aqui, nem queria. Então, o fato, por exemplo, vocês falaram, acho que o Mateus falou, né? Isso aqui significa luto. Ok, mas quer dizer que se eu pegar uma fitinha preta aqui na minha mão, né? E, não sei, colocar ela no meu caderno, tá? Uma fitinha preta, imagina que isso aqui seja uma fitinha preta. Colocar ela no meu caderno, desse formato aqui, né? Colar ela lá desse jeito, tá? Uma fitinha preta. Nossa, coitado, alguém morreu. Não, eu acho bonito, certo? Eu gosto do preto, gosto da fita preta, né? Ela é preta, tem uns pintados assim, lilás. Eu coloquei, achei bonito, certo?
esse tipo de coisa vai ser lida como luto, né, numa configuração muito específica das fitas. Se elas estivessem num formato diferente desse cruzado que está aqui na tela, talvez vocês ficassem em dúvida. Alguém poderia dizer, isso é um coração, isso é, não sei, outra coisa, mas imediatamente, bateu o olho aqui, luto, porque convencionou-se a adotar essa representação iconográfica, essa imagem aqui, esse ícone, como símbolo, certo? Do significado de luto. Tudo bem? Então, o elemento que está aqui na tela é um ícone, é uma imagem, não é? Que simboliza, vejam o símbolo no meio, o luto, que é o significado. Tudo bem? Nessa parte aqui, eu poderia entrar em outras coisas, que é signo, significante, secundidade, terceiridade, que só vão servir para a gente dar nomes complicados, certo? O que a gente está tentando entender aqui com palavras simples. Então, eu acho que isso não tem serventia e por isso que a gente não vai entrar nisso, tá? Mas estou comentando para quem tiver interesse, tá? Entrar nessa área e por aí, que se vocês quiserem entrar nisso, né? São alunos que estão no fim de curso, vocês vão trabalhar com semiótica, tá? Semiótica, semiologia, são as ciências que vão discutir isso. Símbolo, significado, significante, tá? São todas coisas que vão destrinchar um pouco mais essa relação entre o elemento, o símbolo e o seu significado. Tudo bem? Mas o preto para o luto, e aqui a gente está falando até então de representações gráficas, tá? Desenhos, né? Ou formas. Né? As letras, e muito frequentemente a gente não percebe isso, um texto é desenho. Porque quando você escreve numa folha de papel, né, você está desenhando nela. Tanto é que se você pegar o seu texto, uma redação fantástica, uma notícia que você escreveu, e dá para um hindu ler ele não vai entender nada. Para ele são literalmente desenhos numa folha de papel. E é isso que eles são. Objetivamente, são desenhos numa folha de papel. Esse é o elemento. Né? Mas eles simbolizam, né, dentro de um código específico, aquilo são símbolos da língua portuguesa, que carregam os seus respectivos significados. Tudo bem? Mas para sair do domínio da escrita, né, e a gente pensar, por exemplo, partindo dessa ideia, ninguém faz nada sem sentido. Se a pessoa acha bonito, aí teria que dizer o porquê, para dar sentido no que ela fez ou diz. O que você está dizendo é, para a gente ficar, né, para a Letícia, por exemplo, que gostou da ideia, né, de andar sem roupas, se a pessoa acha isso legal, aí não teria problema no sentido assim, tem sentido para ela, então pronto. Tem um sentido pessoal. E isso a gente não está discutindo aqui, tá? Ela pode ter uma ligação afetuosa, tá? Pessoal, para dizer que por que ela acha legal, não sei, usar preto todo dia, tá? Ah, nossa, preto é cor de ir para cemitério, para ir no funeral. Preto é uma coisa de luto, né? Mas a depender do contexto, ele pode ser usado para outras coisas. Mas não sei, vamos pensar na situação funeral, tá? Onde geralmente as pessoas usam roupas mais escuras e tudo mais, né? Pelo menos na cultura ocidental costuma ser assim. Mas a gente aparece, o cara aparece lá com uma roupa bem chamativa, assim, florida, tá bem alegre, a coisa meio havaiana, né? Com flores no pescoço e tal. Seguindo esse raciocínio da Stephanie, né? Ah, para ele faz sentido, porque ele está celebrando a vida do cara, né? Era amigo dele, né? Ele está achando bom que ele partiu dessa para melhor, né? É melhor, é uma coisa boa, né? Que ele vai deixar esse mundo cheio de tristezas, enfim. Para ele faz sentido. Então pronto, então está resolvido. Mas a discussão aqui não é se faz ou não sentido, né? A gente como humano, a gente vai dar sentido para qualquer coisa, né? Independente da cultura na qual a gente está inscrito, ou naquelas nas quais a gente se inscreve, certo? A gente dá sentidos pessoais e interpretações pessoais para alguns objetos que têm uma compreensão, um sentido coletivo que pode ser um pouco diferente. O que a gente está discutindo não é isso que está aqui no primeiro nível, tá? Pessoal, né? Isso existe mesmo, sempre vai existir, né? Mas isso não se coloca acima desse sentido coletivo.
Porque é esse aqui que guia as decisões em sociedade. É esse sentido coletivo que vai elaborar as leis. É esse sentido coletivo que vai convencionar o que é aceito como certo ou errado. É esse sentido coletivo que vai dizer para as pessoas, que vai te explicar por que as pessoas estão fazendo cara feia para você no ônibus, certo? É esse sentido coletivo que vai explicar por que as pessoas vão se emocionar quando você disser alguma coisa. Tudo bem? Isso que a gente está chamando de sentido coletivo, essa produção aqui é o que a gente chama de cultura. Então, essa cultura, ela tem uma apreensão em nível individual, com certeza, sim, né? Não estamos negando isso. Mas aqui a gente está tentando chegar no entendimento desse sentido coletivo, das convenções. É por isso que para você, por mais que você queira do fundo do seu coração que esse kanji aqui, certo? Essa representação do idioma japonês signifique ódio, né? Não, mas para mim, olha aqui, olha a agressividade dessas linhas, significa ódio. Para mim, significa ódio. Tá, para você, você pode criar um sentido alternativo aí nesse sentido, assim, não é? Mas se você chegar na comunidade japonesa, certo? Ou numa comunidade onde as pessoas dominam esse idioma e usar esse símbolo aqui, você não vai estar dizendo ódio, você vai estar dizendo amor, certo? Porque há esse sentido coletivo convencionado, né? Ele é praticado em comunidade, ele é vivido em comunidade, certo? Nesse sentido que a gente está falando do símbolo como algo coletivo, né? Para você, ele pode ter uma percepção pessoal, não é, disso ou daquilo, ok, tá? Mas um sentido coletivo, não é, o que vai fazer você pensar duas vezes no momento de escolher uma roupa, não é, mesmo que você não se importe muito, quase que eu peguei a muriçoca, mesmo que você não se importe muito com o que as pessoas vão achar de você, em algum momento passa pela sua cabeça, olha, não vou num funeral, que é uma situação coletiva, tá? Ninguém faz um funeral para uma pessoa, funeral é uma situação de aglomeração, né? De reunir uma comunidade, né? Pessoas que comungam, tá? É daí que vem essa palavra, né? Que comunicam, né, algo em comum, né, que é o conhecimento do morto, se a gente pensar no funeral, ou se a gente pensar no oposto, numa festa, por exemplo, certo? Você está reunindo um grupo de pessoas que tem algo em comum, certo? Mesmo que seja apenas o desejo de se divertir, tá? Mas um casamento, por exemplo, geralmente é uma celebração onde você vai escolher as pessoas que vão vir, né? Você está colocando a comunidade que vai estar ali dentro, né? E é justamente por isso que você se vê no direito de dizer quais vão ser as regras dessa reunião, dessa comunidade que vai se formar ali naquele momento em espaço escrito, né? E dizer, olha, aqui a gente vai usar roupas assim, 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 as mulheres têm que vir desse jeito, os homens desse jeito, certo? Ou, de repente, alguém tem que trazer isso, você tem que trazer isso, certo? Não sei se explica um pouco, Stephanie, mas é mais nesse sentido, tá? Da cultura, a cultura ela é necessariamente algo percebido, construído e vivido em comunidade, né? E é aí que a gente pode falar numa cultura, né? Porque se a gente fosse adotar essa linha de raciocínio, aí eu poderia dizer, não, existe a cultura do Ranier. Como assim? Não é? É muito sem sentido eu falar uma coisa dessas, a não ser que eu formasse uma seita, né? Um culto em torno de mim mesmo, ou, sei lá, fundasse uma igreja, ou criasse um grupo político que vai dizer que não, eu tenho que ser rei, gente, eu tenho que ser coroado, tá? Tem que ter uma coroa aqui na minha cabeça para me mandar em todo mundo. Então tem uma cultura aí dos ranieístas, certo? Esse pessoal, né? Mas veja que logo quando eu falei nisso, o que a gente pensa imediatamente? E quem mais? Você e quem mais? Não é uma percepção pessoal, né? Essa palavra cultura, né, para gerar símbolos, né, que vão ser percebidos coletivamente e cujo significado vai ser convencionado em uma coletividade, ela pressupõe uma comunidade, ela pressupõe comunicação, certo? Então,
para a gente ficar na questão das cores, né? Quando a gente vai para a China, por exemplo, né, lá, obviamente, né, importante, podia cometer algo escorregadio aqui. Na China o luto é desse jeito. A China inteira celebra o luto do mesmo jeito? Não, a gente tem etnias diferentes, profissões de religião completamente diferentes, certo? Povos originários de regiões e eu estou tentando achar a palavra certa para isso, de profissão de fé completamente diferentes, não é? Então, em algumas regiões da China, né, a depender da idade da pessoa que morreu, que faleceu, eles vão usar branco no funeral, certo? E a depender do fulano, ou da região, ou da etnia, ou da religião, ou da etnia, ou da região, certo? Essa uso da cor, ela vai ser diferente por idade. Então, os jovens têm que usar uma cor específica, os adultos uma outra e os idosos uma outra. Então, isso não é universal, não é? Isso é algo que é convencionado a depender do contexto. Não é? E veja que a gente está falando muito dessa palavra, né? Contexto. De novo, pegando ainda a coisa das cores, né? E para ficar dentro do Brasil, quando você fala em vermelho aqui, vermelho no Brasil significa tal coisa. Não, pelo amor de Deus, é muito difícil a gente dizer isso, né? Vermelho no Brasil significa alegria. Não, claro que não, né? E a gente lê isso geralmente das culturas exóticas, né? Basta digitar aí no Google, tá? Significado, cores, China. Você vai ver um monte de artigos aí, um monte, os primeiros resultados do Google. Falando assim, na China o vermelho significa celebração, vida, não sei o quê. Não é assim, né? O vermelho significa isso em um contexto específico daquela celebração do ano novo do dragão. E aí vai aparecer muito vermelho, certo? Então, por isso, essa generalização parece muito fácil da gente fazer quando é a gente olhando para o outro, né? Aquele símbolo, esse símbolo aqui vermelho, ele sempre vai significar isso lá. Não é assim. A gente acabou de dizer um slide atrás que a cultura é mutável. E não só ao longo do tempo ou em contato com outras culturas, mas dentro dela mesma, a depender do contexto, a gente tem interpretações diferentes, leituras diferentes para os mesmos elementos, certo? Por exemplo, o da cor, né? No Brasil, se a gente for num semáforo, o vermelho significa pare, mas não é o mesmo sentido que a gente dá para o vermelho do pau-brasil, que deu nome ao nosso país, certo? Dizem, né, os tupiniquins. E também não é, pasmem, tá? Para o pessoal aí falando da nossa bandeira vermelha, não sei o quê, a cor dos fuzileiros navais da Marinha Brasileira. O que é, certo? É o uniforme oficial dos fuzileiros navais do Brasil. Né? Ele é vermelho. Né? Nossa, mas as nossas cores, elas são verde e amarelo. Não, claro que não, certo? Elas são as cores que estão na bandeira, não é? É que por isso vão simbolizar a bandeira própria em si, é um símbolo. Né? E uma que as pessoas tentam vestir e se apropriar dela, não é? Para querer dizer algumas coisas. Né? Então, algo, né, que sai um pouco dessa leitura que a gente está fazendo aqui é que para perceber o significado de um símbolo, aqui é o Roque de Barros Laraia, tá? Tirei do texto. A gente tem que conhecer a cultura que criou, né? Não dá para mim dizer exatamente, né, que isso aqui significa amor sempre, porque, né, para quem deu um pouco do japonês, não li, tá, gente? Estou falando disso de pessoas que conhecem, tudo bem, eu não conheço, não. Mas de quem conhece, já me disse que a escrita do japonês é completamente diferente da nossa. Não é assim, não é que cada símbolo significa uma palavra, não é essa associação automática. E às vezes dois símbolos, né? Esse símbolo aqui que a gente pode ler como amor isoladamente, se colocado do lado de um outro, ele vai assumir um significado completamente diferente, certo? Completamente diferente. Então, para isso, para decifrar o significado de um símbolo, a gente tem que entender a cultura que criou, né?
É por isso que quando os caras vão interpretar lá os hieróglifos, né, dos egípcios antigos, alguma coisa nesse sentido, eles não podem só chegar lá e fazer o estudo das letrinhas, dos símbolos que eles colocavam nas paredes. Tem que entender o contexto inteiro, a esposa do imperador, quem mandou matar quem, por que eles mumificavam e não sei o quê. Tem que ser assim, necessariamente, porque senão você não consegue fazer uma decifração, uma decodificação que seja compatível com o significado completo daquele símbolo, certo? Isso vai cair, né? E a gente vai puxar de novo essa palavra que é contexto, né? Culturas são padrões de comportamento que são socialmente transmitidos e que vão produzir um contexto. O que é que a gente pode ler como sinônimo desse contexto, né? Tecnologias, modos de organização, padrões de estabelecimento no sentido de como eles ocupam a terra, tá? Como que uma cultura ocupa um espaço. Agrupamento social, organização política, crenças, práticas religiosas, tudo isso é contexto. Tanto é que se você usar vermelho, né, uma roupa vermelha, em uma determinada celebração religiosa, na China, por exemplo, para ficar ainda nesse exemplo, você vai denotar determinado tipo de comportamento ou leitura que as pessoas vão fazer da sua roupa, certo? É o contexto que está determinando isso, tudo bem? E esse contexto é produzido pela cultura, né? Essa leitura, essa lente é produzida pela cultura, né? E aí isso nos leva, né, para situações, né, ainda falando da questão da língua, né, onde é muito fácil a gente fazer esse paralelo, da coisa aqui da tradução, certo? Essa reportagem, por exemplo, tudo que eu estou mostrando aqui tem os links, tá? Para vocês conferirem depois. Essa aqui foi uma reunião muito tensa do pessoal do Biden, né, que venceu a eleição nos Estados Unidos, com o pessoal do governo chinês. Foi a primeira reunião dos dois, certo? E aí eles acharam foi muito tensa, né, a conversa entre os dois, no sentido da China dizer que eles não iam aceitar imposições de força dos Estados Unidos, como Donald Trump vinha fazendo, né? Então, agora que trocou a administração, o que a China estava dizendo é: olha, a gente ficou quieto muito tempo, aturando aí, né, o presidente que vocês tiveram antes, fazendo todo tipo de desmando, xingando os chineses, colocando a culpa na gente pela pandemia, né, tudo isso, a gente não vai mais aturar isso, tá? Fazendo embargos, né, aos produtos chineses. Então, ou vocês mudam, né, fazendo exercício militar, né, ameaça com aviãozinho aqui perto do nosso território. Não dá para fazer assim, tá? A gente não vai mais aceitar isso. Era a China dizendo isso nessa reunião que foi muito tensa entre os dois países, né? Logo que trocou o governo dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu foi que a tradutora, né, que foi fazer a tradução desse discurso, ela roubou a cena na internet, né? Todo mundo ficou muito preocupado, né? Mas com a maneira como ela estava falando, né, ou o fato dela estar fazendo essa tradução, do que o teor, né, do que as possíveis consequências, né, dessa reunião. Então a matéria vai dizer aqui, né, o Yang Jiechi, né, que é esse cara que estava lá, né, como representante da China na reunião, ele acusou longamente os colegas americanos, né, em um encontro realizado no Alasca, falando: os Estados Unidos não têm qualquer qualificação para falar com a China de uma posição de força, certo? Então colocando o pé na porta já. Eles não são mais fortes do que a gente, né? E a frase dita em mandarim foi dele. Mas para o pessoal dos americanos que estavam lá, né, ele falou durante muito tempo, né, de uma maneira assim até um pouco nervosa, né? Para o pessoal que estava americano, eles não estavam entendendo completamente nada, absolutamente nada do que ele estava falando, porque nenhum deles falava mandarim, né? E tinha uma tradutora ali no meio fazendo essa mediação, né? Nesse sentido, ela estava interpretando símbolos, não é, e tentando traduzi-los, não é, em outros símbolos, né, nesse caso verbais, que significam, não é,
o sentido que as palavras têm para os americanos. E foi isso que foi destacado, porque o diplomata chinês ele falou muito nervoso, né? Tentando, quer dizer, isso aqui é muito forte, né? Os Estados Unidos eles não são nada para a China hoje, assim. Antes a gente tinha medo, né? Ficava meio assim. Hoje a China está levando um satélite para a Lua. A China tem uma própria estação espacial. Ela nem precisa da Estação Espacial Internacional. Ela vai construir a própria estação espacial, né? A gente não precisa. Os Estados Unidos estão controlando a pandemia até hoje. A gente já está resolvido, já está fazendo show, aglomerando milhares de pessoas, ninguém usa máscara mais, enfim. Então a gente não. Os Estados Unidos hoje para a gente não é nada. Não é? Ele falou isso num tom de voz muito nervoso. E a tradutora, como ela é tradutora, falou num tom de voz muito seco. Não é? Extremamente calma, não é de uma maneira simples e tal. E a maneira como ela colocou, na verdade, né, o tom de voz passou para os chineses ainda mais segurança. Né? Porque se a maneira como o diplomata chinês falou pareceu um pouco um piti, assim, ela falou um tom de voz muito seguro. Né? Porque, claro, a profissão do tradutor pede por isso, o intérprete, né? Que ele fale em um tom de voz mais neutro quanto possível, né? Para não contaminar, sobretudo numa reunião tensa como essa. E aí o mais interessante é que isso chegou para a gente dessa forma aqui na Folha, né? Mas num jornal chinês, certo? South China Morning Post, aqui traduzi, tá? Com a ajuda do Google Tradutor, a manchete foi: a intérprete mais bonita da China se torna um sucesso da internet após o encontro do Alasca. Então, vejam, o que entra em destaque no título da matéria não é o tom de voz que ela utilizou, não é? Não foi o profissionalismo, não foi a maneira como ela né, conseguiu controlar o tom da fala, mas o fato de ela ser mulher e o fato dela ser bonita. Chama a atenção, certo? Nesse sentido aqui, que uma mulher tivesse conseguido fazer uma tradução desse nível, num encontro tão tenso. Isso revela, né, uma compreensão, né, do papel da mulher, uma convenção, né, sobre como se enxerga a figura feminina, né, os símbolos que estão atrelados a elas na cultura chinesa, que denota para a gente do Ocidente algo muito machista, não é? E é algo que vai aparecer durante todo o texto aí, né? Os relatos da mídia chinesa, tá? Referem-se a ela como a intérprete principal da China e a intérprete mais bonita da China. Seu nome se tornou uma das principais pesquisas na plataforma de mídia social Weibo. Vídeos de fotos dela também marcaram dezenas de milhões de visualizações online. Quer dizer, não é nem como ela estava de máscara, né, no momento em que ela estava fazendo a tradução, não é nem o momento do trabalho dela, da tradução, que viralizou. Viralizaram as fotos dela, sendo que o que estava em questão era o trabalho dela, não a imagem, né? Mas o símbolo que ganhou mais repercussão, o que foi mais valorizado pelas manchetes chinesas, foi justamente o de beleza associada, né, que tem-se como pressuposto, né, nessa expressão clara aqui de machismo na cultura chinesa, certo? Só voltando aqui. A matéria coloca a beleza dela, sim, antes do profissionalismo e da competência, com certeza. Né? E é esse o problema aqui. Né? E aí, né, obviamente, vão mostrar uma foto dela que nada tem a ver com o momento da tradução, certo? E outro problema ainda que aparece e que a gente consegue ver, né, e aprender, absorver da cultura chinesa, né, que há algo ali, pelo menos nesse episódio, de machismo, é que o próprio representante da China disse rindo, né, ele fez um longo discurso, aí no final ele riu, olhou para a intérprete, riu e falou assim: esse discurso vai ser um teste para você, hein, para ver se você consegue traduzir. Né?
O representante americano, né, tentando entrar na brincadeira e denotando, né, também aí cultura machista, disse que ia dar um aumento para a tradutora, né, se ela conseguisse fazer uma tradução legalzinha, né, do discurso que o representante chinês tinha acabado de fazer. Então, veja que é uma situação onde a gente pode fazer múltiplas análises, né? Não só da questão de, mesmo que as duas pessoas não se entendam em termos de código, tá? Há alguma convenção, né? Há algum entendimento compartilhado entre esses representantes políticos chineses e os representantes norte-americanos, que é o de que a mulher ocupa um espaço menor, certo? Ou de que ela não consegue ter expressão de profissional, certo? À altura da própria competência, tudo bem? Então isso é problemático, não é? Gente, só um pouquinho, tá? Deixa só eu fechar o microfone aqui para resolver o cachorrinho que está aqui no meu pé criando confusão com o outro. Só um minutinho. Prontinho. Voltando. Skype. Sim. Outro episódio, né, que tem tudo a ver com o que está acontecendo, e aqui eu vou encerrar, tá, nesse exemplo, é o dessa mulher afegã. Eu não sei se vocês viram a entrevista dela, ela é jornalista, por sinal, né? Ela estava numa coletiva na Casa Branca, né, comentando aí o episódio, né, da tomada de Cabul, né, a capital do Afeganistão, pelo Talibã, e ela estava vestindo uma máscara que tinha a bandeira, né, a gente está falando aqui de símbolos, né, a bandeira do Afeganistão, certo? Ela obviamente foi com a máscara, né, com essa máscara em específico, ela usou nesse dia da coletiva que ia tratar da situação do país dela, né? Ela mora nos Estados Unidos, essa coletiva foi na Casa Branca, ela está radicada lá, certo? Mas ela morou no Afeganistão e ela inclusive veio fugida do Talibã. E aí tem um videozinho dela aqui, 1 minuto, tá? Eu vou passar para vocês, eu acho que vocês vão conseguir ouvir tranquilo, tá bom? Deixa eu só trocar aqui para onde vai sair o som, para que vocês consigam ouvir beleza. Só testar aqui se está saindo. Sim. Rapidão, só botar o microfone aqui, que vocês vão ouvir, tá? A repórter afegã Nazira Karimi expôs abertamente seus sentimentos em uma coletiva de imprensa no Pentágono na segunda-feira. Ao fazer sua pergunta, a jornalista ficou emocionada. As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. They put their flag. Everybody is upset, especially women. And I forgot my question. What do you ask? Where is my president? Former President Ghani. Can't speak. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, não respondeu à repórter, mas expressou simpatia. O presidente afegão, Ashraf Ghani, deixou o país no domingo, possivelmente fugindo para o Uzbequistão ou o Tajiquistão. Karimi tinha uma mensagem clara para seu presidente. Achievement. I left from the Taliban like 20 years ago. Now we go back to the first step again. Do you have any comment? Where is our president? He should answer to Afghan people. Deu para ouvir, gente? Pelo menos um pouquinho? Qualquer coisa vocês podem ver depois no link, tá? Mas o que é interessante a gente observar aqui, né? O fato de isso, né, é muito triste, porque, vejam, o que é que ela traz para se simbolizar, para se colocar como parte da comunidade afegã?
um símbolo, a bandeira, certo? A bandeira, nesse sentido, ela tem uma apreensão muito forte de identidade, de me colocar como parte daquela comunidade, não é? Por eu estar usando aquelas cores. E isso, obviamente, né, aconteceu e continua acontecendo aqui no nosso país, né? As pessoas que de 2014, né, para cá, passaram a utilizar a camiseta da Seleção Brasileira de Futebol e a própria bandeira do Brasil para dizer que determinada agenda, né, que estava sendo proposta em um determinado protesto representava o país inteiro. Então era esse símbolo que estava tentando dizer que aquela era uma vontade, uma reivindicação dos brasileiros. Infelizmente, né, professor? Até hoje, se uma pessoa sai com a camisa do Brasil, a pessoa vai remeter que ela é a favor do Bolsonaro. Eu não sou a favor do Bolsonaro, eu nunca fui, nunca vou ser, longe disso. E eu saio com a camisa do Brasil, que é a bandeira do meu país. Eu nunca vou deixar de usar a bandeira do meu país por conta de um doente que, infelizmente, está presidindo o nosso país. Eu não vou deixar de usar a camiseta da seleção brasileira num dia de um jogo da seleção. Não vou abdicar disso. É isso. Por causa que remete a esse doente, entendeu? Mas veja, então, isso é muito... Então, não, desculpa, pode falar. Toda vez que eu uso, tem o pessoal da minha família mesclado. Tem parte que é a favor do Bozo e tem parte que é contra ele. E eu sou da parte que é totalmente contra. Então, quando eu coloco, o pessoal que é a favor, você tá a favor agora, rapaz, respeita, rapaz, tá doido. Eu nunca fui a favor, nunca vou ser. Isso aqui é a bandeira, é a camisa do meu país que eu vivo, que eu nasci, que eu amo. Agora eu vou utilizar, me remete a que eu sou a favor dele, nunca na vida. Teve um protesto esses dias atrás, lá na cidade de São Paulo, contra o Bolsonaro, que um advogado muito conhecido, tem um renome forte, eu esqueci o nome dele agora. Ele foi na manifestação contra o Bolsonaro e foi com a camiseta da seleção brasileira e disse, não, essa é a camiseta do meu país. Não vou deixar de usar por coisas que, né, que a sociedade coloca que é por conta que são a favor do Bolsonaro. Eu concordei demais com ele, entendeu? Eu não vou deixar de usar a camiseta do Brasil porque uma pessoa vai vir e falar, você é a favor do Bolsonaro? Não sou a favor do Bolsonaro. Estou usando a camisa do meu país, não estou usando a camisa dele. Né? Exato. Isso aí também... Aí ficou como uma cultura brasileira, né? De 2014, 2013 para cá, né? Desde quando começou... Esse é que é a questão aqui, né? Quer dizer, isso que você está falando é absolutamente o que a gente colocaria como crítica, né? Não é porque você está vestindo determinadas cores, é o que a gente comentou agora há pouco. Você está vestindo determinadas cores que você está querendo dizer aquilo. Depende muito do contexto, da comunidade que você está formando, né? Em um protesto marcado, né, no dia tal, e naquele dia do protesto, a agenda, né, que não é exatamente um protesto, é uma passeata em favor do presidente, por exemplo, né, as pessoas que vão para lá vão formar naquele tempo e naquele espaço uma comunidade de pessoas que apoiam o governo federal. Então, naquele contexto, certo? Naquela situação, o uso dessa indumentária, ela significa apoio ao governo federal. Né? E ele está tentando dizer, né, ao mesmo tempo, que essa é uma posição dos brasileiros. Né? E isso é disputado pelos grupos da oposição, que passaram a enxergar isso e que agora começam a usar esse símbolo, como você está falando, o exemplo desse advogado aí. Eu não sei se vocês perceberam, muitas das pessoas em comentários das redes sociais, por exemplo, né, a gente não tem um símbolo que é mais concreto também, mas também digital, o emoji da bandeirinha do Brasil. Antes você podia dizer, não, vi alguém usando em comentário, no próprio perfil, o emoji da bandeirinha do Brasil, é Bolsonaro. Né? O símbolo que tinha esse significado, né? Ele assumiu esse significado por causa do contexto de polarização política, de exaltação à pátria, ainda que a política, né, internacional desse governo não tenha muita coisa de patriota, mas discurso é esse, né? De exaltação à pátria, que eu amo o país e não sei o quê, enfim, né? Aí não vamos entrar aqui na discussão, né? Se é isso mesmo ou não, mas o discurso é esse, né?
E aí, se você via alguém usando o emoji da bandeirinha do Brasil, é Bolsonaro, né? Ou é de direita, ou é antes do Bolsonaro, né? A bandeirinha do Brasil era o símbolo do pessoal liberal, né? Conservador, que ia contra o pessoal que naquele momento era a situação, né? O governo da Dilma, por exemplo, né? Então, aí o pessoal que fala, por exemplo, a nossa bandeira jamais será vermelha, né? Sendo que o uniforme oficial da Marinha é vermelho. Então, tem essas coisas que depende muito, né, do contexto que para a gente interpretar o símbolo. Por isso que a gente está dizendo aqui que a cultura não é algo estático, ela é vivida e ela depende de apropriações, certo? Ela depende de ressignificações, de coisas que vão sendo tem o seu sentido cambiado ou apropriado, né, por alguém, inclusive para ganhar dinheiro. Professor, só interrompendo, na foto lá daquele rapaz, que tá com Sim. você pode perceber que a maioria tá com a camisa da seleção brasileira de futebol. Esse que tá gritando, aquele que tá com 2 negócios na mão, uma da Copa de 2002, o outro é da Copa de 2014. Você pode perceber que a maioria é camisa da seleção brasileira de futebol. Sim, a maioria da seleção. 90%, eu garanto que é. Que seja. Sim, Que foi, né? Na verdade. a grande maioria. A grande maioria. Esse aqui eu ainda acho que era pro impeachment, né, da Dilma. Eu acho que nem era desses mais recentes. Sim, tá falando Não, aqui. porque aqui, ó, Né? tchau, querida, foi aquela frase lá que Sim. lá que o Lula falou. Então, isso inclusive para vender essas coisas, para ganhar dinheiro com isso. E aí é que a gente vai ficar com essa questão para abrir a próxima aula. E quando a gente usa símbolos que na verdade não estão inscritos num local específico, mas que eles foram criados para ser vendidos e passaram a ser incorporados à cultura pessoal, né? De comunidades inteiras se formavam em torno desses símbolos, certo? Então, existe uma nação do Star Wars, por exemplo? Não, mas existe uma comunidade de pessoas que gostam disso e que inclusive é transfronteiriça, né? Ela perpassa fronteiras. Então essa é uma questão que vai ficar para... Isso é cultura? Ou que cultura é essa? A gente pode chamar isso de cultura? São coisas que a gente vai discutir na aula que vem. Beleza, gente? Só vindo aqui para ver o que vocês estão falando. Beleza. Sim, usar a camiseta durante as Olimpíadas, né? Se apossaram desse símbolo, mas é isso que estou dizendo, está tendo uma espécie de retomada dele, né? Por grupos de oposição, nesse sentido do relato que o Matheus fez aí, do advogado, né? Tem muita gente fazendo isso. Faz um comentário ali em qualquer postagem, né, de jornal, podem observar, nos posts da Folha, por exemplo, né? Eu gosto sempre lendo sobre isso, estudando isso, né? O pessoal está usando muito, né? Então faz um comentário assim, tipo, fora Bolsonaro, e bota a bandeirinha do Brasil, justamente num movimento de contra, né, essa coisa da posse desse símbolo, né? Para mim, a bandeira do nosso país, sim, né? Mas de fato ela foi associada por esses grupos, né, ao apoio a determinado um espectro político, né, por esses grupos. Mas tem essa ala de pessoas, em boa parte da população, né, Stephanie está colocando aqui, que não vê esse tipo de associação, né? Sim, a palavra Brasil significa vermelho, né? Enfim, teríamos muitas coisas para colocar sobre isso, né? Ok, gente, por hoje, mais questões, problemas, comentários sobre o que discutimos aqui? Não? Tudo ok? Tranquilo? Bom, beleza. A gente retoma na próxima aula, então vamos falar de indústrias culturais, tá? A partir já desse assunto, tá? Sobre mercantilização, né, de bens culturais.
Certo? Bom demais conversar sobre esse assunto. Vai longe. Com certeza. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Até mais.